vamos falar de Antônia Fontinelli. Vamos primeiro rolar o vídeo que ela postou, dando a notícia para todo mundo, visivelmente emocionada. Ela fala uma coisa importante, não é uma vitória material, a herança, é uma vitória moral, porque o que ela passou nos últimos 7 anos, nessa briga na justiça para que fosse reconhecido aquilo que era claramente um direito dela, não foi fácil. Vamos lá. Gente, olha só, eu tô aqui a 2 ruas do meu apartamento, em Manhattan, do meu apartamento que venderam, do meu apartamento que eu trabalhei, que eu fiz um filme. E meu advogado me liga para dizer que finalmente, depois de 7 anos de muito esculacho, a justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral, tá? É uma vitória moral. 3-0, como sempre foi, como todas as vezes que eu fui reconhecida, foi por unanimidade. Eu queria dizer para as mulheres desse país que me mandam centenas de e-mails por dia: não desistam dos direitos de vocês, nunca deixem ninguém esculachar vocês, nunca baixem a cabeça para ninguém, tá? O Brasil tem justiça, sim. E grite, pisou no seu calo, grite. Contra fatos não há argumento. Obrigado, meus advogados. Obrigado, os desembargadores. Obrigado, gente. Um grito que estava aqui, ó, na minha garganta. Há 7 anos, vivendo, sendo humilhada, sendo esculachada, menosprezada. Eu nunca desisti. Eu tenho certeza absoluta que eu tá dando essa notícia aqui pra vocês, aqui, nesse lugar, que me traz tantas lembranças, porque eu vinha muito aqui com o Marcos, que a gente tinha planos de fazer cinema aqui. Não foi por um acaso. Eu tenho certeza absoluta que tem, além do dedo de Deus, tem o dedo dele aqui também. Eu não poderia estar no lugar melhor para falar disso. Acabou! Respeita a minha história, respeita a minha história. Tá aí. Eu não sei se tem um outro trecho que ela deixa muito claro o que aconteceu com o apartamento dela em Nova York, né? Como é que tudo isso foi resolvido também, porque era uma coisa que ela havia comprado, havia pago e acabou sendo requisitado pela família do Marcos. Então, já a gente continua nessa história e eu vou chamar o Alessandro Lobianco daqui a pouquinho também, direto do Rio de Janeiro, porque apesar de toda essa emoção da Antônia, da nossa alegria pela vitória dela, parece que o Lobianco vai botar uma pedra no caminho de tudo isso, viu? Parece que as coisas não vão poder ser bem assim. E é isso, gente. Então vamos saber que história é essa que, de repente, é uma informação que o Alessandro Lobianco tem direto do Rio de Janeiro e que pode estragar, atrapalhar a alegria da Antônia Fontinelli nesse momento, é isso? Boa tarde mais uma vez, Lobianco. Vamos ver o VT primeiro, Lobianco? Aí a Isso gente... mesmo, Sônia. Tá, aí a gente fala com você. Vamos lá. Gente, olha só, eu tô aqui a 2 ruas do meu apartamento, em Manhattan, do meu apartamento que venderam, do meu apartamento que eu trabalhei, que eu fiz um filme. E meu advogado me liga para dizer que finalmente, depois de 7 anos de muito esculacho, a justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral, tá? É uma vitória moral. 3-0, como sempre foi, como todas as vezes que eu fui reconhecida, foi por unanimidade. Eu queria dizer para as mulheres desse país que me mandam centenas de e-mails por dia: não desistam dos direitos de vocês, nunca deixem ninguém esculachar vocês, nunca baixem a cabeça para ninguém, tá? O Brasil tem justiça, sim. E grite, pisou no seu calo, grite. Contra fatos não há argumento. Obrigado, meus advogados. Obrigado, os desembargadores. Obrigado, gente. Um grito que estava aqui, ó, na minha garganta. Há 7 anos, vivendo, sendo humilhada, sendo esculachada, menosprezada. Eu nunca desisti. Eu tenho certeza absoluta que eu tá dando essa notícia aqui pra vocês, aqui, nesse lugar, que me traz tantas lembranças, porque eu vinha muito aqui com o Marcos, que a gente tinha planos de fazer cinema aqui.
Não foi por um acaso. Eu tenho certeza absoluta que tem, além do dedo de Deus, tem o dedo dele aqui também. Eu não poderia estar no lugar melhor para falar disso. Acabou! Respeita a minha história. Respeita a minha história. Tá aí, né? Alessandro Lobianco, o que você tem para dizer? É realmente uma coisa que pode atrapalhar essa emoção e essa alegria da Antônia Fontinelli? Olha, Sônia, o que eu tenho para dizer é, infelizmente, claro, a gente gosta muito da Fontinelli, mas é que essa história não acabou. Eu não sei se é porque a Fontinelli estava em Nova York, e aí o advogado ligou daqui e falou rapidamente e não passou a situação toda, só passou uma parte e ela possa ter entendido errado. Mas o que acontece realmente nesse caso na justiça é o seguinte: a Fontinelli teve agora sim uma vitória importante, Sônia, mas é apenas o reconhecimento da união estável numa ação que corria no Tribunal Superior aqui do Rio de Janeiro. Então, com essa vitória que, de fato, os 3 desembargadores reconheceram tão somente a união estável, ela agora está habilitada a pleitear com uma ação judicial 50% do que foi construído depois do casamento entre ela e o Marcos Paulo. Agora, a briga mesmo entre ela e as filhas do Marcos Paulo, isso é uma outra ação, Sônia, que está longe ainda de chegar no fim. Essa ação está correndo no STJ de Brasília, então, quando vai para Brasília uma ação, é outra coisa daqui do Rio de Janeiro, né? Não vai uma ação, não sobe e ela desce. Então, a Antônia confundiu, são 2 ações diferentes. Essa ação que está tramitando no STJ em Brasília, são 6 ministros que vão votar e só teve uma ministra até agora que votou e deu voto para a filha do Marcos Paulo. E o que eles estão discutindo em Brasília? Que o Marcos Paulo, ao falecer, ele deixou um testamento com várias coisas em nome para Fontinelli, mas ele não reconheceu esse testamento em cartório. E as filhas do Marcos Paulo apresentaram um documento que seria uma carta feita, assinada em cartório pela Fontinelli, pelo próprio Marcos Paulo, em que a Fontinelli abriria mão aí desses bens. Então, são 2 ações diferentes. A Fontinelli acaba de ter, sim, uma vitória importante, mas é tão somente o direito reconhecido de união estável. Agora, isso ainda não dá direito a ela aos bens, né? Isso quer dizer que ela agora pode pegar essa ação, mostrando que ela é reconhecida, sim, como esposa do Marcos Paulo, e ingressar agora para pleitear na justiça 50% do que foi adquirido entre o casal depois do casamento. Agora, a briga que gira em torno do testamento e da herança e dos bens que está correndo no STJ em Brasília, como eu disse, ainda precisam de mais 5 ministros para votar e a única ministra que votou até agora deu voto ganho para a filha do Marcos Paulo. Então, eu acredito que, claro, o advogado tenha ligado para Nova York para falar com a Antônia que ela ganhou a causa, mas teria falado, de repente, só dessa causa da união estável e ela possa ter confundido achando que ganhou tudo. Mas essa discussão ainda vai dar pano para manga na justiça, Sônia. Porque, pelo que a gente apreende através do vídeo, inclusive o apartamento de Nova York, porque ela cita isso nominalmente. Quer dizer, por enquanto esse apartamento não volta para as mãos dela, é isso? Olha, por enquanto não, Sônia, porque o apartamento já é uma discussão que está entre os bens, né, desse testamento. Agora, o advogado pode ter falado, você ganhou o apartamento, porque como ela teve o reconhecimento da união estável, se esse apartamento foi adquirido após o casamento, né, ali, depois de selado a união entre os dois, ela tem direito, sim, a 50% aí desse imóvel, desse apartamento. Mas isso está sendo discutido nessa ação, que é uma outra ação, que é em Brasília, que de nada tem a ver com essa ação que correu aqui no Rio de Janeiro, né? Brasília é a instância superior, o Rio de Janeiro aqui correu numa segunda instância para 3 desembargadores, mas quem está julgando aí todo esse patrimônio, tudo que estava no testamento, quem está julgando esse documento também que as filhas do Marcos Paulo apresentaram, isso são 6 ministros e só teve um voto até agora, que foi um voto favorável às filhas do Marcos Paulo. Então são 2 ações diferentes, Sônia. Felipe Campos, diga.
Pois é, você sabe que tem uma questão que eu queria perguntar, inclusive, para o Lobianco, sobre a questão dessa história da Antônia Fontinelli. Lobianco está a postos, Marmita? Ele está aí, não? Ah, mas se ele não tiver, a gente comenta aqui. Bom, já faz a pergunta que não, ele está ouvindo, ele responde. Eu entendi toda a história, mas ela sempre lutou por esse reconhecimento na união estável, Sim, que era isso que impedia, né, dela realmente ter acesso sendo uma das herdeiras. Então, a partir do momento que ela entra com a revisão de absolutamente todos os bens, não sou advogado, né, não sou magistrado, mas eu acho que se torna mais fácil agora. Não, agora ela legitimamente pode pedir isso, né, diante da lei. Agora é legítimo. Foi realmente uma grande vitória dela. Porque era o ponto de partida para tudo. Ser reconhecida como a viúva, como a última esposa dele, morou com ele, foi casada com ele durante quantos anos? Construíram 8. coisas juntos. Fizeram cinema, questões profissionais também. Então ela era a mulher dele. Claro. E aí essa é a vitória que eu acho que estava entalada aqui. Exatamente, eu acho que quando ela diz acabou, é essa história de não considerarem a Antônia efetivamente mulher do Marcos Paulo. Né? É disso que ela fala, que ela foi humilhada, que ela foi desconsiderada, porque ninguém deu importância para ela, a importância que ela teve, né, e tinha na vida dele, acho que como foi parceira de vida mesmo. Acho que faz parte da tentativa de diminuir essa posição dela para pleitear, claro, para não ser herdeira. Então, esse ponto de partida, a partir daí, ela consegue reivindicar os direitos que ela realmente tem. Agora é de igual para igual, é nisso que ela fala, acabou, Léo. Então, é uma grande vitória nesse aspecto, né, de poder agora ser reconhecida de maneira legítima como também herdeira. Então ela vai entrar numa outra briga, só que ela já postou no Instagram dela aquele meme, eu sou rica! Então calma, calma que ainda não é. Essa é a Antônia Fontinelli, né, gente? Alessandro Lobianco, diga. Sônia, eu, assim, na minha opinião, eu acho que isso vai ser muito difícil ainda, que ainda vai ter uma discussão judicial muito longa. É claro que o reconhecimento da união estável ajuda a Fontinelli em vários sentidos, mas, por exemplo... Não está mais em desvantagem, esse que é agora é em par de igualdade, agora como você falou. Igual. Então, é de igual para igual. Quiser. Mas, assim, ela vai penar ainda para conseguir algumas coisas. Porque, por exemplo, a gente estava comentando do apartamento de Nova York. O apartamento de Nova York, ele foi vendido com autorização judicial da Corte Americana. Mas ela contesta isso. É uma agora outra ela tem que contestar, parte. né? Agora, com esse documento de união estável, ela pode ir lá e tentar revogar essas decisões, né? Tudo que aconteceu. Então, agora... ela está mais forte nesse processo, sem dúvida, mas a discussão ainda vai ser longa. Certo, mas alguma dúvida a mais que vocês queiram perguntar? Era só eu só espero que não seja mais 7 anos, né? Eu acho que agora, se torna mais simples. Eu acho, claro, eu não sou advogado, absolutamente nada. Mas com certeza, eu acho que 1 ano, 2 anos, ela já deve estar recebendo o que é dela de direito, né, gente? É que agora tem uma questão importante que a gente tem que pensar, assim, né? Também não sou advogada, mas a gente calculando os fatos. A justiça não pode contradizer a própria justiça. Então, se um lado já reconheceu que sim, ela é uma das herdeiras, o outro lado não pode simplesmente negar. Então, a gente espera que ela resolva rápido. Sim, eu acho que agora a disputa pela partilha mesmo, né? Eu acho que agora é questão de 1 ano no máximo. Eu acho. A questão toda era essa. Era esposa, não era? Era mulher, era herdeira? Herdeira ou não a questão era essa, que foi muito combatido, muito questionado, sendo que a gente sabia, a gente que acompanha a carreira dos dois, a gente viu os dois em festival de cinema, em todos os lugares, estavam juntos. Então, e a partir de 2 anos, se eu não me engano, já é considerado, né? Então, para nós jornalistas que acompanhamos essa história desde o começo, né? Aliás, desde que saiu o diagnóstico de câncer do Marcos Paulo, infelizmente, a gente sabia, para a gente olhar para essa situação é muito claro, né? O que é a Antônia, o que ela foi na vida dele, como realmente é líquido, é transparente, que ela é uma herdeira, que ela tem direito à parte do patrimônio dele. Ninguém está tirando direito das filhas, ninguém está mexendo nem com isso. Imagina. Mas assim, só pelo fato de não ter o reconhecimento de união estável, já achavam que ela não era nada nem
em ninguém, não vai botar a mão em nada. Ela foi praticamente tirada do apartamento em que ela morava com as com coisas ele. dela Teve que lá. deixar todas as coisas dela lá dentro. Ela passou por coisas muito cruéis de verdade. Então, é natural que ela chore mesmo no momento em que ela consegue essa vitória tão importante. Porque agora, uma coisa ela pode ter certeza, parte desse patrimônio ela vai ser. O que vai se discutir, o que pode se brigar na justiça, quem fica com o quê? Mas que ela tem direito a parte disso, ela tem. E ela tem realmente um aliado muito forte, né? Nesse tempo todo, ela teve o aliado, que é o Vicente Cesso, o pai do Marcos Paulo. Sim, o pai do Marcos Paulo. Que né? falou, né? Ela era minha nora, ele falou. Então, assim, teve esse aliado importante também. Mas mesmo. olha, parabéns, Fontinelli, parabéns, querida. Sabe que ela foi à igreja agradecer, tem esse vídeo que e a gente vai legal. mostrar Ó. para vocês já, viu? Tá aí, tem muito que agradecer, realmente, o que ela tem passado. Não é fácil. Vamos ver o vídeo de Antônia Fontinelli agradecendo aí essa mega vitória na justiça. Vamos lá. Gente, ó, agora a gente, antes de mais nada, vamos entrar aqui na St. Patrick, né, Bruna? Sim, vamos agradecer, primeira coisa. Acender uma vela, agradecer a esse momento, o dia de hoje, o agora. Eu sempre vim aqui na St. Patrick rezar e agradecer a Deus. E eu vim aqui com o Marcos. A gente via muito aqui. E olha onde eu estou. Ele está aqui também, tenho certeza absoluta disso. Não é sacanagem. Tá aí, né, gente? Agradecer é tudo de bom. Você poder, né, dizer obrigada, Senhor. A luta existiu, as pedras no caminho todas, a travessia de 40 dias no deserto simbolicamente, mas você chega lá, atravessou. Não, só né? ela sabe, mas ninguém sabe tanto que ela deve ter sofrido, porque é difícil você ser encarada ou apontada como uma pessoa que não é nada na vida da outra, né? Sendo que foi muito difícil. Então ela sabe dessa vitória, o que significa Fala, realmente. Não, acho incrível, assim, até porque ela foi massacrada, né? Nós sabemos todas Quantas as histórias, vezes ela veio né? aqui e contou Pois essa gente. história, que ela chorava também de ter que tocar nesse É, assunto. muito triste, não? Parabéns, Fontinelli. Eu acho que é assim mesmo. E se agora ainda não é o momento de você ficar rica, como você mesma colocou no Instagram, eu acho que não é nem a questão de ficar ou não rica. É o que ela o fala, que é não é seu material, direito, é né? moral, É sabe? moral, É moral. é a tua união com ele de 7 anos, enfim. E o que vale é isso, meu amor. Nada na vida fica encoberto. Isso é bíblico, É viu? verdade, né? Deve doer muito, né, na situação dela, por exemplo, amou, respeitou, foi fiel, cuidou dividiu no uma momento vida, mais crucial. quem ficou com ele E depois foi não ter ela. nem esse reconhecimento, eu acho que isso dói mais do que qualquer conta bancária vazia. Não, é né? Eu acho, verdade, é por isso é que ela fala que é uma questão moral, e é mesmo. Eu acho que ela está feliz do jeito que está. Agora o que vier é consequência, é lucro. É né? verdade mesmo, porque foi bem lembrada essa parte. Quem ficou com ele do começo ao fim nessa história de sofrimento, de doença, de cirurgia, de recuperação, né? Que infelizmente não houve 100%, ele acabou indo embora. Tem uma pessoa chamada Antônia Fontinelli. Acho que foi um né? ano nessa batalha, né? E o que ela ficou dentro daquele hospital praticamente 24 horas por dia. É isso que o Vicente Cesso, o grande autor de novelas, pai do Marcos Paulo, ele fez questão de deixar claro, de ressaltar, né, como ela foi realmente a companheira de vida dele, justamente nos últimos tempos. Sim, né? isso tem um valor, não é? Pelo amor de Deus, tem que respeitar, é o que ela fala. E que isso sirva também de lição, é o que ela diz, para outras mulheres e homens que têm esse tipo de pendência na justiça, que não desista dos seus direitos, né? Não pode desistir, não. Isso é de direito sagrado. E se o Alessandro Lobianco podia muito bem ligar para o advogado da Antônia Fontinelli e pedir umas coisas mais definidas em relação do que vem aí para frente. Quem sabe dá tempo da gente dar no ar aí ainda hoje, né? Alessandro Lobianco, é com você. Tem mais informações sobre o caso Antônia Fontinelli. Vamos lá. Olha, Sônia, o advogado da Fontinelli, ele esclarece o seguinte, o Carlos Sanseverino. Ele diz que essa vitória, Sônia, é apenas, de fato, como eu disse, uma das etapas desse processo. Por que uma das etapas desse processo? Porque até mesmo essa decisão, que foi proferida aí de forma unânime por 3 embargadores, ela ainda cabe recurso também.
Então vamos dizer assim, se a família da Flávia Alessandra lá, do Marcos Paulo, quiser recorrer dessa sentença, a gente ainda pode esperar seguramente mais uns 3 anos, isso também subir para Brasília e ser, né, isso ser questionado lá. A gente espera, claro, que ninguém recorra, porque todo mundo sabe, né, não é segredo para ninguém, que ela viveu com o Marcos Paulo, foi esposa do Marcos Paulo, então a gente acredita que isso não vai acontecer, mas de fato tem a confirmação sim que é apenas uma etapa do processo, né, e tem esse segundo processo que corre em Brasília, que é uma coisa diferente, mas claro, essa decisão pode ajudar nesse segundo processo, mas realmente é só uma etapa do processo e ainda cabe recurso também. Então o Sanseverino diz que vai agora, prefere se manifestar nos próximos dias, quando essa decisão for publicada, né, no diário, tiver com a publicação tudo certinho, ele vai aí também se manifestar e dar mais detalhes sobre o processo e também das próximas etapas, né, dos próximos passos aí que serão tomados. Tá certo. Seu endereço? Não é Alessandro Lobianco, não tem mistério. Não é o de casa. Alessandro Lobianco no Instagram? Tudo junto? Isso aí, Sônia. Obrigado. Imagina. Obrigada a você, querido, pelas informações, viu? Até. Então, olha, o Alessandro está falando que espera que ninguém recorra, mas eu acho que a partir do momento que está aberta a possibilidade de recorrer, as filhas vão recorrer sim, não tenho dúvida disso, Com né? certeza.